Até 2015, o país foi considerado um dos mais, se não o mais perigoso do planeta. Este país era o mais violento de acá. Hoy somos los más seguros. Nadie creía que se podía lograr lo que ahorita tenemos. Hoy somos felices, caminamos donde queramos. O carrinho do Relâmpago McQueen. Hello! É um dos letreiros mais coloridos que a gente já passou. El Salvador foi o primeiro país a colocar o Bitcoin como moeda oficial. E aí, só mandar pra dentro, né? Alguns com a cara do presidente, Nayib Bukele. Chegamos no que é talvez o principal mirador aqui da cratera, que é o mirador de cristal. Ui, dá pra ver agora a boca do vulcão. O que o Pequeno Príncipe tem a ver com El Salvador para ter aqui uma praça do Pequeno Príncipe? Oi pessoal, eu sou a Rochelle. E eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Estamos agora em São Salvador, a capital de El Salvador, que é o país mais seguro de toda a América hoje em 2025. Nós estávamos anteriormente em Copan, lá em Honduras, que foi o país onde a gente veio pra cá, mas a logística não foi muito fácil, a gente teve que pagar um transfer $50 por pessoa, e pela localização ali de Copan, a gente teve que entrar na Guatemala e depois entrar em El Salvador, ou seja, duas fronteiras no mesmo dia, mas foi tranquilo. Nós pagamos $12 cada um, que é a taxa de turismo padrão para todo mundo que entra no país. Chegamos ontem à noite, agora a gente já foi no mercado de manhã, já passei a cortar o cabelo. Estamos bem animados para conhecer um país que mudou da água para o vinho nos últimos anos. A gente tá indo pro centro histórico agora e a gente sabia que tinha uma feira aqui no caminho, a gente só não imaginava que ela era tão movimentada, tão cheia de vida, porque tem muita comida, muita fruta, verdura, tudo muito bonito. Estão modernizados por aqui, não tem que ficar gritando toda hora o que tem. Bota o radinho e vai tocando. E olha, pra quem gosta de mercado, assim como eu, tá lindo as verduras, tudo. Olha o congestionamento aqui. Vamos por aqui, ó, passa aqui. É o trânsito de El Salvador. É um região. Bonita e agitada aquela feira, porém dizem que não foi sempre assim aqui em El Salvador. Até 2015, o país foi considerado um dos mais, se não o mais perigoso do planeta, principalmente por conta das gangues. Tinham duas gangues muito famosas, que a gente prefere não citar o nome, mas se colocar no YouTube aí tem vários vídeos falando sobre. E essas gangues por muito tempo controlou não só a capital São Salvador, mas todo o país. Até que teve uma mudança aí em 2019, quando Nayib Bukele foi eleito presidente do país, e aí começou algumas mudanças, porque a proposta dele para ser eleito era o de combate das gangues justamente, e aí começou toda uma mudança, mas de fato a mudança ocorreu em 2022, quando em um único final de semana teve 87 assassinatos aqui no país, e aí ele acionou aquele, como que fala? Regime de exceção. Um regime de exceção, construiu uma super prisão e prendeu mais de 75 mil pessoas que tinham ligação direta ou indiretamente com essas gangues. Na rua era fácil de saber quem tinha ligação, porque eles tinham umas tatuagens das facções. No rosto, no corpo, em tudo. Tinham no corpo todo, mas os que tinham normalmente na cara os números dessas facções, que são 2, eles colocavam assim, já sabia de cara. Eles não só eram perigosos, mas eles faziam os comerciantes daqui pagar aluguéis para eles. Tinha áreas que somente quem morava na região, por exemplo, Zona Vermelha e Zona Verde, que uma era de uma gangue e outra era de outra. Eu não poderia, por exemplo, visitar a Rochelle se ela morasse do outro lado da cidade, que era pertencente a essa gangue. Então acabou que era uma época muito perigosa e muito sombria aqui do país, e com esse presidente as coisas começaram a melhorar. Sendo assim, de 2022 para cá as coisas foram apaziguando, foram acalmando. A taxa de homicídio, que é calculada mediante a 100 mil habitantes, antes era 100 homicídios a cada 100 mil pessoas. Hoje é 2,4 a cada 100 mil pessoas, mudando, como eu disse, da água para o vinho, porque se tornou um dos países mais seguros, e antes era muito perigoso. Aí ele foi reeleito em 2025 com 85% dos votos da população, e das cadeiras da Assembleia Legislativa, o partido dele conseguiu 58 das 60 cadeiras. Então assim, eles dominam hoje aqui El Salvador. Alguns dizem que é uma ditadura do bem, só que melhorou, né? O que antes era um exemplo do que não ser, hoje sim é um exemplo de segurança e tal. Então realmente teve uma mudança brusca aqui no país. E pelo que a gente tem conversado com Ubers, com o pessoal ali da hospedagem, eles aprovam muito. Tem muito essa questão de hoje ser seguro, de hoje não ter um problema de você sair na rua. Eu vi que o motorista que nos trouxe até aqui do transfer falou que teve um assalto para uma senhorinha, levaram a bolsa dela, e
que esse cara foi preso antes do meio-dia. O assalto foi de manhã, ele foi preso antes do meio-dia. Ou seja, eles têm uma segurança muito grande e acabam aprovando isso que está acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, porque tem toda uma questão de direitos humanos e tudo mais. Porém, até o momento está sendo aprovado. Pois é, muitas dessas pessoas que foram presas não foram julgadas, então estão lá nas prisões, não sei se futuramente vão ser soltas, se é prisão perpétua, se não é, mas hoje o fato é que o país está bem seguro, até que a gente está caminhando no meio da multidão com a câmera, tranquilamente, ninguém aborda ninguém por medo de ir ao Secote. Esse é o nome da prisão, que é centro de atentado, enfim, não lembro a sigla correta. É uma coisa de terroristas, porque eles consideram isso que aconteceu aí das gangues, que é aqui eles chamam de maras, essas gangues, eles consideram terroristas. Quem fazia parte disso eram terroristas porque era, com a população em comum, era terrorismo que eles praticavam. Então quem é preso cometendo um homicídio ou algum tipo de assalto vai direto para essa prisão e aí você vai estar com os maiores bandidos aí, não só de El Salvador, mas quem sabe até da América Latina e do mundo. Então ninguém quer ir preso, ninguém quer cometer algo incorreto, algo ilegal. Então a segurança melhorou não só por ter mais policiamento, mas justamente por conta dessa dupla reflexão que os salvadorenhos e o pessoal que está por aqui faz, que ninguém quer se arriscar a fazer algo errado, não. A gente está chegando aqui na Praça Central e aqui, quando a gente estava chegando, um senhor nos abordou e começou a falar, a contar sobre como era esse local antes, que essa praça era muito perigosa, que ninguém conseguia chegar, não era só turistas. E se alguém tentar hacerle daño, inmediatamente a policía viene y lo persigue. Ha cambiado, ¿no? Sí, muchísimo. Mira, hace 5 o 6 años este país era el más violento de acá. Hoy somos los más seguros, superando ya Canadá. Puedes dejar tu celular cargándolo allá, te puedes retirar, nadie te lo toca. Pero de algo sí yo quiero que estén seguros. Aquí no les va a pasar nada nunca. Sí. Este país está más seguro que cualquier país de todo el mundo. Pueden caminar donde quiera, ir donde quieran. Y si a alguien le falta respeto inmediatamente, denúncielo. Eso no va a pasar porque ya no lo hacen, ¿no? Y créamelo, me alegro que nos visiten de otros lugares. Yo hace 5 años aquí no podía caminar aquí. ¿No podía? No podía. ¿Pero qué pasaba antes? No, hombre, mira, ¿conoces las MS, Mara Salud? Sí, yo escuché. Mara 13, Mara 18. Oye, ellos tenían controlado el 99% de todo el territorio. Con la entrada de Nayib Bukele cambió todo. En el 2019, él viene y dice, ok, ya estuvo, ¿no? Ya basta. En el 2022 hubo una masacre de 86 personas en un día. ¿Pero acá en San Salvador o en el país? En todo el país. Modificó el país, rehabilitó al país, cero maras, porque ahorita tenemos a más de 87,000 personas presos en el SECO. Y yo no te hablo porque soy directamente de Bukele, no, yo soy un ciudadano común. Ajá. Común. Pero sí, admiro lo que se ha hecho, ¿no? Nadie creía que se podía lograr lo que ahorita tenemos. Hoy somos felices, caminamos donde queramos y apreciamos mucho a las personas que nos visitan. Ustedes son bienvenidos. Muchas gracias. E lindos. A cara dele era de pura felicidade. Nossa. De ver o país dessa forma. Ele ficou feliz de ver turistas, nitidamente estrangeiros, no país dele. Ele tava sorrindo para todo lado, contou vários relatos. A gente não gravou tudo da conversa, mas ele, enfim, permitiu ali a gente colocar esse relato para vocês. Muito legal, muito legal. Uma abordagem que a gente não esperava, mas que nos deu uma experiência a mais de uma coisa que a gente estava falando e que a gente não tinha vivenciado ainda. E a gente sentir isso de um local falar, foi muito legal. E antes de sair eu falei pra Rô, nossa amor, seria legal se a gente abordasse alguém e fizesse, sei lá, tipo um estilo de reportagem pra pessoa contar, né? Mas a gente falou, não vamos fazer não, porque é meio abusivo perguntar pras pessoas, depois um país que mudou pro que tá, às vezes eles têm algum trauma, perdeu familiares. Tem medo, né, de fazer isso e depois retornar a ser, enfim. Mas aí ele veio até nós, tipo, a gente nem chegou na praça direito, ele já veio e foi bem legal. Caraca. Muito bom. E somos bem-vindos aqui. Ele disse que qualquer pessoa que tocar na gente é só chamar a segurança, que vamos estar protegidos em qualquer lugar do país. 100% que assim protegida. seja, né? Que assim seja. E eu tô me sentindo bem segura aqui pra mostrar pra vocês essa que é a principal praça da cidade, onde tem os principais monumentos, os principais pontos turísticos, começando por essa grande... vamos começar pelos outros. Você não quer deixar o grande atrativo... Ele tá muito interessado em entrar lá pra conhecer, então vamos dar uma meia volta. Vamos lá.
lá. Começando pelas construções mais antigas, digamos assim. Esse atrás de mim é o Palácio Nacional. Ele foi construído em 1911 para substituir um anterior que estava construído nesse mesmo local, que foi destruído por causa de um terremoto. E aí ele sediou aí o Palácio Nacional, ou seja, foi sede do governo por longos anos. Hoje é um museu com salas de exposições e algumas salas que são muito bem preservadas. Se eu não me engano, são 4 aí específicas. Cada uma tem uma cor específica e que é muito bonito dentro. Custa $3 para visitar. A gente ainda não decidiu se a gente vai ou não vai, porque tem várias coisas para conhecer por aqui. Aqui em São Salvador não é uma cidade tão turística, né? Mais um polo comercial. Acaba que o centro histórico aqui, algumas regiões mais afastadas, é o principal. Mas antes a gente quer dar uma voltinha aqui, depois a gente vê se a gente entra. Mas é bem bonito, hein? Nossa, tá tudo muito bem preservado. Elas não podem faltar, amor. Não. E elas não. sempre presentes. Eu ia falar dela, mas eu quis deixar elas pro final, sabe? Porque sempre de cara a gente... Ah, não, olha o doguinho. O doguinho. Ah, não aguento. Não aguento. E aí vocês viram elas, as grandes pombas. As pombas pra todo lado, como sempre, a festa da galera. Mas olha a diferença, né? A gente anda aqui, cada um na sua, ninguém encarando, ninguém abordando, ninguém... Pô, muito diferente. Normalmente a gente tá aqui, o pessoal fica olhando, ou alguém vem pedir alguma coisa, né? Uma praça, é a praça principal. A gente vê que eles têm um olhar aí de curiosidade. Afinal, nós temos um estereótipo um pouco diferente do daqui e as pessoas olham com curiosidade porque estão voltando a ter turistas. Mas dá pra ver alguns perdidos por aí, né? Olha o estilo da garota, né? Pochete, shorts, tênis, é mais normal, turista né? que isso? Mas enfim. Olhem que linda fachada. Uma fachada neoclássica. E, gente, eu tô chocada como está bem preservado. Foi provavelmente tudo restaurado recentemente. Tá tudo pintadinho. Que lindo. Depois de tirar umas fotos aqui, curtir um pouco essas pombas, porque tem várias. E a gente se diverte correndo atrás delas. A gente vai conhecer agora a Catedral da cidade. Foi construída em 1999, essa versão, porque também tinha sido destruída aí por um terremoto. E ela tinha aí uma fama por ter algumas decorações, tanto na frente, na fachada dela, quanto na cúpula, que era de um artista salvadorenho. Só que eu acho que foi alterado porque não tá aqui mais. Eu tinha visto as fotos, era bem bonito, todo coloridinho, assim. Mas não tá mais aí, pelo menos vamos conhecer a parte interna. E olha o tamanho dessa igreja, é muito grande. Acho que uma das maiores que a gente vai entrar até nessa viagem. E aqui na entrada tá escrito, ó, El Salvador del Mundo. Porque tanto o nome de El Salvador, quanto o nome da cidade de San Salvador é uma homenagem a Jesus Cristo, o Salvador. E aí a gente vê várias referências por aí, inclusive na igreja aqui. Novamente um país muito religioso. Vamos entrar lá para conhecer. Não nos estendemos muito, porque eles estavam em oração lá dentro, então a gente não quis atrapalhar. Mas lá dentro dá pra gente ver algumas imagens de Dom Oscar Romero e inclusive o túmulo dele tá aqui dentro da catedral. Ele que foi beatificado pelo Papa Francisco em 2018, então faz pouquíssimo tempo, porque ele foi aí um grande representante da igreja tentando combater de alguma forma essa questão perigosa que o país estava passando. Isso há muitos e muitos anos, porque teve um momento em que ele teve a palavra aí numa rádio e ele se dirigiu diretamente aos mareiros que sabia que eles eram religiosos e que eles davam ouvidos, né, à igreja, e falou que se eles tinham o Senhor ali com eles, deveriam parar essas atitudes, parar de assassinar, porque o número de assassinatos era muito grande e ele já estava sendo ameaçado por um bom tempo. E aí durante uma missa que ele estava fazendo em um retiro de padres, ele foi assassinado durante a missa. Entraram e dispararam aí contra ele enquanto ele estava falando dentro da igreja e foi uma coisa que marcou muito o país. E ele foi, por isso ele foi beatificado e também teve algumas outras questões. E aí até hoje está o túmulo dele dentro da catedral. Olha que legal, esse hotel aqui no fundo é o hotel mais novo da cidade, foi recém-inaugurado e que mostra que realmente está dando essa mudança de turismo, que o turismo está ficando mais forte no país, tanto que eles construíram aqui na praça principal um hotel enorme. E não tem tantas opções de hotéis, de Airbnb na região do centro histórico, é mais afastado, porque aqui era uma região totalmente dominada pelas gangues e era bem o divisor. Do lado de lá era uma, do lado de cá era outra, e aqui na praça era onde tinha alguns atritos, alguns embates. Linha de fogo praticamente. Então quando teve aquela onda de mortes, foi no país todo, né? Mas basicamente esse foi o ponto principal. E aqui a gente vê que mudou, né? Aqui no centro tem essa homenagem a Gerardo Barrios, que foi um capitão general do povo centro-americano. Não vamos saber dizer quem foi, mas foi Gerardo Barrios, né? Alguma figura importante aí pro país, que vai ficar aí pro tema do dever de casa. Ó, aqui ó, o carrinho do Relâmpago McQueen. Hello!
Olha aí, ó. Todo mundo muito simpático. Letreiro da cidade bem bonito, todo colorido. Eu acho que esse é um dos letreiros mais coloridos que a gente já passou. E bem atrás dele tem a Biblioteca Nacional de El Salvador, ou BNAIS para os mais íntimos, para os mais chegados. Foi construída em 2023 com a ajuda do governo chinês. Ela funciona 24 horas por dia, a entrada é gratuita e podem entrar até 4.000 pessoas. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai entrar lá e descobrir o que tem de diferente. Afinal, a arquitetura por fora já é muito bonita, super diferente. A gente quer ver lá dentro agora. Ali tem um carrinho que vai, tipo de golfe, só que com mais lugares, que eles vão dando as voltas. Aqui ele falou que passa por 3 praças principais, vai contando história por uns 20 minutinhos e custa $5 por pessoa. Bem interessante, né? Para conhecer um pouco mais da história, que a gente pesquisou bastante antes já, mas para quem chega aqui é bem em conta e não caminha tanto, né? Eu ia dizer, a melhor parte eu acho que é coberto, você não cansa. Bom, vamos entrar aqui na biblioteca, muito policiamento, como a gente consegue ver. China para um futuro compartido. Eu não sei, eu acho que foi doado pelos chineses. Eu acho que foi, não entendi se foi completamente doado, se eles patrocinaram uma parte, mas eu acredito que foi completamente. Inclusive o projeto, eu vi um vídeo mais antigo, tinha um projeto ali na frente e estava todo num estilo aí meio chinês. Então acredito que tenha sido inclusive o projeto vindo pronto, tudo pronto. Ó, toma pra vocês de mão beijada literalmente. Vamos perguntar lá. Geladinho, né? Gostosíssimo o clima aqui dentro. Nossa, que lindo, gente. Olha que legal essa área lúdica para as crianças. Com árvore, passarinho. Lembrando que é gratuito, tá, pessoal? Vi que tem uma parte de videogames, que eu sim, né? Fui pesquisar. Falaram que pra jogar, sei lá quanto tempo, tem que ter lido pelo menos 30 minutos de um livro aqui dentro. Que legal, deve ser pra estimular, né? É, mas eu não tenho certeza se ainda é assim, né? Vamos perguntar. Olha que bonitinho. Muito bonito aqui. Olha aí, decorado. Bueno, en la Biblioteca Nacional de El Salvador nosotros tenemos un prerequisito para la lectura en todos los diferentes niveles. Desde los niños de 8 a 14 años que tienen disponible el nivel 3, tienen que seleccionar un libro, llevarlo a la recepción y en el caso de los niños nacionales necesitamos la llave del saber. La llave del saber es un documento el cual nos acredita, nos da acceso a estas herramientas. Tienen que leer 30 minutos y luego de esa lectura nosotros hacemos un breve control. Ese control nos ayuda a verificar que el niño ha entendido y ha comprendido la lectura. Si ha contestado la mayoría de preguntas, nosotros le damos un gafete, un tokencito para que pueda acceder a las áreas de videojuegos. Esto es aplicable a niños así como a adultos. 30 minutos es el mínimo, el máximo es todo el tiempo que ustedes se leen. 24/7 acá. 24/7, abiertos todos Perfeito, muitíssimas graças. para servirles. Que les vaya muy bien. Tá aí o rapaz, muito bom grado, super topou explicar pra gente, ele permitiu a gravação, até porque é uma biblioteca nacional, né? A gente tem que perguntar se pode gravar e tal, ele falou que pode. Ele falou que tem que ler então esses 30 minutos para ganhar a chave do saber, né? Que daí você consegue entrar na sala de videogame. Muito justo, né? Muito interessante, porque senão... É um estímulo muito legal, porque uma criança que às vezes não tem acesso a um videogame em casa e quer ter essa experiência, quer vir, quer se divertir, ela pode fazer isso, mas assim como em casa, às vezes o pai e a mãe pedem alguma coisa que eles também pedem. E fazem umas perguntinhas depois, hein? Tem tipo uma provinha ali, deve ser algo bem simples, mas achei bem legal. Aqui a parte dos jogos, olha o tamanho dessa TV. Caraca, não é qualquer videogame não, é o videogame. Aqui o menininho jogando Mario. Bem legal, super interativo. Aqui tem alguns estilos de jogos também. E aqui desse lado, ó, o pessoal tá lendo para desbloquear a chave do saber. Pode ser ou leitura ou algum jogo educativo, quebra-cabeça e tal. A gente veio justamente por aquele canto. Olha que bonito esse jardim, acho que são os jardins do palácio. Esse não dá para acessar. E aí tem computadores também, ó. Não sei como que é para utilizar, mas que lugar massa. Aqui no terceiro andar, uma parte só de Star Wars. Tem mais livros também. Se quiser ler livros sobre Star Wars, algumas opções também, várias opções, né? Fala aí, meu chapa. Que sensacional. Naruto-kun. E olha aqui a referência, o hidrante com a foto do Squirtle. Cara, muito bom, muito bom. Esse espaço de Harry Potter, o tanto de livro que tem. A vassoura aqui, a plataforma 9/3/4, os Dementadores, que é uma referência de Azkaban. Olha o tanto de livro, gente, nem livraria que a gente vai, às vezes a gente acha tudo isso à disposição.
para comprar e aqui tá tudo disponível para você pegar e ler gratuitamente. Tem alguns totens à disposição para você pegar o celular, escanear e solicitar a sua chave do saber. Eu conectado no 4G, como vocês podem ver, carregou automaticamente, porque a gente está utilizando a internet não só aqui, mas em todos os países que a gente vai, da Rumoa, nossa parceira com internet ilimitada para mais de 120 países, internet de alta qualidade, suporte 24 horas por dia. E claro que com o nosso cupom Um Destino por Vez 10, vocês têm 10% de desconto na hora de contratar a sua internet. Então aqui a gente preenche o nosso nome, sobrenome, endereço, o país, tudo certinho, se registra e aí você consegue pegar um livro para ler por 30 minutos, né, e desbloquear para conseguir jogar um videogame caso seja de seu interesse. Não só na leitura mesmo, já fica super feliz. Se eu fosse de El Salvador, no meu tempo livre, eu ficaria aqui na biblioteca mesmo. Tem tudo que a gente precisa. Dos locais públicos que eu já vi, um dos melhores está aqui em El Salvador, que é essa biblioteca. E aí, qual foi a sua parte favorita da biblioteca? Eu acho que o hidrante do Squirtle para mim foi o ápice, mas eu acho que a questão do incentivo à leitura, né? Essa questão da recompensa. Eu não tô querendo saber da parte lúdica, da parte que você tá falando. Eu quero saber qual a parte que você achou mais bonita. Se foi do de Harry Potter. E você? É infantil. Essa aqui? Achei mais bonita. Enfim, mas complementando agora já, né? Essa parte de trabalhar com a recompensa, as pessoas tendem a funcionar, entre aspas, melhor. Eu falo por mim, quando a gente sabe que vai receber algo, não que a gente faça só por algo, mas é um incentivo. Então essa forma de poder jogar um videogame, são jogos que não são de luta, de guerra, são jogos até de brincadeira, de corridinha, educativos, que a gente viu ali, os que tem à disposição. É uma forma legal, e a leitura aqui, os livros que tem, não tem nem o que falar, né? Só livro top, e é isso, vamos seguindo. Só um detalhe que faltou comentar, eu perguntei lá, a construção foi feita junto com a China, não foi doado pela China, então eles tinham o projeto, mas foi uma construção que teve participação financeira de ambos. Graças. Aqui ó, compramos uma aguinha, $1, cheio de moeda, hein? Que não vão fazer com tanta moeda agora. Vai ter que usar no lugar. Já é uma curiosidade, em El Salvador não tem uma moeda própria, então eles utilizam o dólar aqui. Majoritariamente o dólar, porém tem uma outra moeda que circula, não com tanta frequência, mas circula. Não circula de mão em mão, porque não é uma moeda física, mas que foi até 2022 ou 2023 moeda oficial do país junto com o dólar, que é o Bitcoin. Uma criptomoeda aí aceita e crescendo mundialmente. Aqui, se eu não me engano, El Salvador foi o primeiro país a colocar o Bitcoin como moeda oficial. Depois, por alguns motivos, acabou que não se tornou mais oficial, mas ainda é muito utilizado, inclusive no mercado, quando a gente foi, a gente viu. Tinham caixas específicos para você utilizar e pagar com o Bitcoin. Vamos ver se a gente passa em algum depois estabelecimento e mostra para vocês, mas bem interessante. Agora vamos tomar água aqui, tá tudo cedo. E seguiremos aqui agora por essa peatonal, bem bonita, bem movimentada. Que tranquilidade, né? Nossa, gente. Nossa, muito seguro. Assim, a gente sabia a teoria que era seguro, mas na prática é ainda mais. Parou de caminhar justamente no quilômetro 0, o marco 0 aqui da cidade. E aí tem uma peatonal por aqui, que dá na praça, uma outra peatonal por ali, segue por essa direção e aqui cruza, né? Aqui na verdade tem tipo, não sei se é um viaduto, não, só tá reformando mesmo, né? Estão reformando, arreglando em espanhol, várias ruas por aqui, então vocês devem ter visto aí pelo caminho. Não sei se aqui passava carro, mas acho que é tudo de pedestre mesmo. É isso aí, ó, marco 0, marcado ali 1834, não sei se é o ano que foi a fundação da cidade, será que é? Não sei. Estamos devendo algumas informações, olha, policiamento que a gente falou que passa o tempo todo, tá aí. Bem seguro. Mexendo o celular de boa aqui, sem medo nenhum. Olha só! Um ensaio aqui, Cinderela. Nossa! Que chique. Nem tinha visto que tinha uma moça de Cinderela. Gostei, hein? Será que é de 15 anos? Acho que é, né? Acho que sim. Quinceneira que eles falam aqui. Olha, mais uma praça. Essa é da Libertad, não? Vou pesquisar agora para descobrir se é mesmo. Eu sei que esse aqui é o Teatro Nacional, o teatro mais antigo ainda em funcionamento nas Américas. Tem até ali algumas... dos parques ecológicos, né? Eles têm informações. Mas é possível entrar, tem tour guiado também. Muito bonito. E a galera curte andar de bike aqui. Será que eles alugam ou eles usam mesmo? Deve ser muita bike, local, né? Olha que bonita essa direção. Nossa. É por isso que ela tá tirando foto ali, que é um ponto bem estratégico. Já respondendo a pergunta, não, aqui não é Praça da Liberdade, aqui é Praça Moranzã. Praça da Liberdade é a próxima que a gente vai. E esse aqui no meio deve ser Moranzã, acredito.
A gente falou um pouco mais sobre ele lá em Tegucigalpa, né? No vídeo da capital de Honduras, foi um grande libertador aqui. Libertador não, né? Ele era salvadorenho. Isso. E ele foi o último presidente da República dos países da América Central. Porque ele não queria libertar. Exatamente, ele queria que esses países da América Central ficassem unidos, que eram os países Honduras. Costa Rica, pela sequência, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala. Isso, esses 5. Então, esses 5 eles são mais unidos, sabe, panelinha? Eles são uma panelinha... Pombos e crianças. Eles são uma panelinha aí da América Central e eles, por um tempo, foram um país único. E ele foi o último presidente e ele que queria muito, muito continuar, só que aí acabou não funcionando o país continuar junto e aí eles se separaram. Preços, um combo de hambúrguer, várias opções de hambúrguer com batata frita e uma lata de refrigerante, $5. Então, apesar da moeda oficial ser o dólar, não é tudo que sai num custo muito alto, não. As coisas têm um custo acessível até, bem tranquilo de comer, de ir no mercado, até o que a gente viu, pelo menos. Essa sim é a Praça da Liberdade, ainda mais movimentada que as anteriores. Vem aqui, curte um final de tarde, bate um papo, compra uma comidinha. Bem legal, bem legal. Cué pra você, hein? Essa aqui é uma das igrejas que eu tava mais curiosa pra conhecer, porque ela tem uma arquitetura muito diferente. Ela foi projetada por um arquiteto salvadorenho e ela tem uma forma de cúpula e essa cúpula, as lateraisinhas dela é toda de vitrais, então dentro fica com uma iluminação muito diferente, muito bonita. Os vitrais brilham assim com a luz externa e aí ela não tem aquele padrão de igreja com a nave central e tudo mais. A gente vai ver se a gente consegue entrar, porque não tá no horário de visitação, só que tá rolando missa. Então a gente vai tentar entrar para poder ver esses vitrais de dentro. E tem que entrar pela lateral, né? A gente foi lá na frente, tem uma seta para entrar por aqui. Vamos conhecer. Aparentemente a gente chegou bem no fim da missa também, mas ali na frente tá que não pode turismo enquanto tá tendo as missas. Então a gente só olhou, peguei esse rápido take e tem um custo de $2 para estrangeiros. Mas enfim, conseguimos ver. Deu pra ver. Eles vitrais. A sensação de andar por aqui é aqueles vídeos que a gente vê de pessoal andando em lugares perigosos e tal. E a gente fica do outro lado da tela meio que tenso. Nossa, eles estão andando por esse lugar no meio de tantas pessoas. Só que aqui, por saber que é um lugar seguro, às vezes nem tanto, às vezes não é. Só que por saber, a gente tem a sensação de que é e a confiança nossa aumenta. Claro que a gente fica mais vulnerável para algum tipo de roubo, algum tipo de situação. Só que olha, muito de boa. A gente sentiu zero intimidade em nenhum momento, né? Foi bem tranquilo essa caminhada aqui no centro. Aqueles olhares que às vezes a gente sente em outros lugares um pouco maldosos, não senti aqui tanto. Foi, de verdade, muito, muito tranquilo. Mas realmente tem essa questão que o Vitor acabou de falar, de que do preconceito. A gente chegou aqui com o preconceito de que seria um lugar seguro e a gente chegou em Honduras, por exemplo, com um preconceito que seria muito perigoso e que não foi perigoso. Baseado no que os outros falam e nos números, né? Os números apontam, não vamos negar, né, de que realmente lá o índice de criminalidade, de homicídios está elevado, bem elevado comparado aos países vizinhos. Tanto a Nicarágua, que a gente estava anteriormente, quanto agora aqui em El Salvador. Mas diferente dos números foi a nossa vivência. A gente não sentiu com medo lá em nenhum momento. Claro, a gente sentiu com medo, mas não teve motivo para isso se a gente não tivesse lido notícias anteriormente. E aqui ao contrário, a gente leu notícias e se talvez a gente tivesse com a sensação que a gente estava lá, talvez a gente não teria gravado tanto, talvez estaria com medo, não teria conversado tanto com as pessoas, mas muito legal, assim, recomendo, quem puder venha. E essa questão do preconceito, de você chegar já com essa ideia do perigo, isso não aconteceu só em Honduras não, tá? Isso foram em vários lugares que a gente viajou. Exemplo, Equador, quando a gente foi, a gente queria passar lá 3 dias só pra ir mesmo, e aí a gente optou por ficar mais e foi tudo muito, muito bem, muito tranquilo, porque não teve o perigo que todo mundo falou que teria. Mais especificamente em Guayaquil, né, que era a cidade mais perigosa, que tinha acontecido várias coisas. O vídeo de Guayaquil tá aqui em cima pra vocês verem, que foi tão tranquilo quanto. Muito de boa, muito tranquilo. É claro que nós somos brasileiros, se você não é brasileiro e tá vendo esse vídeo e você não é latino,
precisa ter essa malícia do latino, de você ter cuidado com o seu celular. Eu uso esse celular que tem a capinha do celular com uma cordinha, que é pra ter uma segurança a mais, de usar o telefone na rua, até porque eu fico com o mapa cuidando. Tem os cuidados básicos que a gente tem no Brasil, por exemplo. Mas usar a doleira, quando eu levo o passaporte, quando a gente sai, é o dinheiro naquela pochete embaixo dos shorts, entre a cueca e os shorts. Que assim, são cuidados básicos, mas que às vezes não é básico pra todo mundo, né? Então fica isso nosso conselho. Seja aqui no país mais seguro da América Latina, ou seja, sei lá eu onde, no lugar mais perigoso, tenha a mesma malícia, tenha o mesmo cuidado, talvez um lugar um pouco mais de cuidado do que o outro, mas tenham isso em qualquer lugar, porque pode ser seguro aqui e do nada tem um assalto e a gente não vê nada acontecer e cai numa dessa. E mais importante do que isso, antes de achar e pensar, não, eu não vou porque fulano falou que é perigoso, vá, tire as suas conclusões, sempre tomando cuidado. E se a gente vai falar de El Salvador, como a gente está falando nesse vídeo, venha, pelo menos enquanto está seguro. Não sabemos, né, se vai liberar o pessoal que está na prisão em algum momento, mas hoje é um país muito seguro mesmo. Explicado o porquê de tanta bicicleta, a gente deu a voltona toda, voltamos na praça principal. Do lado da igreja tem esse de aluguel de bicicletas. Não sei se é pago, como que funciona, mas tem até fila. Bastante gente esperando para pegar. Vou perguntar ali. Amigo, ¿es pago? Free, Ah, sí, gratuito. ¿Por cuánto tiempo se puede? 30 minutos. 30 minutos, ok. Muchas gracias. ¿Se puede extranjero también o solo nacional? Sí, sí, claro, con ID, pasaporte. Ah, bueno. Muchas gracias. Ya sabe. Gratuito. Ah, é? Gratuito. Nossa, Pode ir por 30 minutos, você só apresenta a sua documentação. Caraca, que legal! que doideira esse país. Essa rua aqui aparentemente é das artes, tem algumas estátuas vivas, o pessoal que faz caricaturas, tem um pessoal ali que tá até fazendo tatuagem, né? Bem Não legal. me pareceu muito seguro, mas tem essa possibilidade. Se você estiver aqui passeando em El Salvador e aí você quer Sentindo o coração que quer registrar na pele. ter essa possibilidade de fazer na rua. Chegou a hora da gente provar uma comida típica e muito típica. A gente já tinha visto em Honduras, mas aí nos falaram lá que era uma comida salvadorenha, muito típica daqui. A gente vai provar aqui, que são as pupusas que eles estão fazendo ali, ó. Olha aí. É uma massinha à base de farinha de milho. Ela é bem branquinha, parece trigo, só que é uma farinha de milho típica que eles têm aqui, a mesma que faz arepa, eu acredito. E aí eles põem um recheio, que pode ser queijo, pode ser frango. O bom é que sempre tem queijo pra ficar mais cremosinho. E dizem que é muito gostosa. Até perguntei a hora que eu fui cortar cabelo pro rapaz, que ele falou, já provou a pupusa? A gente falou, não, ainda não. Eu perguntei qual que é o tipo mais típico, mas o sabor mais típico, até porque tem alguns, né? Ele falou a revuelta, que é com feijão, não lembro. Não tava junto. Eu não lembro. Feijão, queijo e manteiga? E chicharrón. Ah, Então vamos provar aí. ela até é meio parecida com a que a gente provou lá, que era a baleada, só que a baleada é uma tortilha aberta de trigo. E aí bota essas mesmas coisas, só que fecha. E aí fecha ela, você come ela enroladinha. Essa aqui já é uma massinha que vai dentro do recheio. Então, bora provar. Que já tô com fome. Gracias. Muchas gracias. São as famosas pupusas. A gente pediu uma cada um, porque a gente quer provar. São dois tipos de massa. Essa aqui é feita com uma farinha de milho e essa aqui é com farinha de arroz, que é uma variedade que eles têm, mas a tradicional é de milho. E a gente pediu uma só e ele falou, uma só, vocês vão querer? Mas eu acredito que dê um bom lanche, porque ela é bem grandona. E como que se come a pupusa? Tá bem quente, né? Então primeiro a gente espera esfriar um pouco. E aí tem esse molho e esses legumes. Eu não sei ao certo o que é, se é pimenta, o que é, mas eles misturam e tal. Repolho, dá pra ver repolho, cenoura, mas é tipo uma salada fermentada que deve ficar aqui vários e vários dias. Mas deixem aqui nos comentários se vocês acham que eu deveria comer e se vocês comeriam essa salada. Eu vou perguntar pra ele o que é, se é pimenta ou outro. Amigo! Tô com um pouco de medo, mas eu vou provar, porque eu gosto bastante de salada. Às vezes é muito gostosa, é a melhor salada que eu vou comer na minha vida e eu não vou me dar essa oportunidade. Una consulta, ¿es chile este? No, esta es salsa de tomate y este es curtido. ¿Qué es este? Es salsa de tomate. Ese No, acá. El curtido es repollo picado finamente con vinagre de manzana. Ah, repolho picado. Y zanahoria también picada. Ah, ok. Ah, nenhuma é picante, então. Não? Y se come todo junto. Sí, primero le ponen el curtido ya sea en la pupusa encima o a un lado y de ahí le agrega salsa. Ah, ok. Bueno, muchas gracias.
Dessa vez a gente fez diferente, a nossa primeira provada foi lá pro Instagram, inclusive se você não nos segue a gente vai deixar o nosso arroba por aqui, porque lá a gente posta tudo em mais em tempo real, afinal aqui merece uma produção maior e tem bem mais conteúdo aqui no YouTube, sigam a gente lá. E agora vamos ao método para comer as pupusas, tá? A gente pega um pedaço de tortilha, que dá pra ver o recheio de feijão, o queijinho, e você chocha no molho que eu já coloquei aqui e pega um pouco de salada junto, ó. Talvez o meu pedaço esteja um pouco pequeno. E aí, só mandar pra dentro, né? E ó. Tá bom com a salada, não fica? O molho também é muito bom. O molho é muito gostoso. Nossa. E só, e a gente tava com preconceito deles. Bom apetite. Muito mais do que aprovado. Deu R$6,70 a conta. As duas pupusas, o suco de laranja e a coca. E agora à noite já tá um outro clima porque os prédios, as ruas vão ficando todas iluminadas. Olha a biblioteca, o palácio aqui ao lado da igreja. Que lindo. Iluminada. E tô achando que esse povo aqui é bem noturno, né? O pessoal segue intenso e ativo aqui na rua. Agora a gente vai voltar pro nosso Airbnb, dar uma descansadinha porque amanhã tem mais. Bora para mais um dia aqui na capital San Salvador. Na verdade, bora para mais uma tarde, porque a gente passou o dia trabalhando e agora subimos um pouquinho a altitude. Viemos aqui passar um pouquinho de frio, subindo no vulcão San Salvador, que tem alguns nomes, na verdade. Vulcão São Salvador, El Boquerón, e também tem um nome mais original ainda, que é Quezetepec, Quezetopec. É um nome indígena. Vou escrever aqui para vocês. São as 3 formas que podem chamar esse local. A gente demorou uns 40 minutos para chegar até aqui, porque a gente optou por vir de Uber. Pagamos acho que $9 nessa subida. É um pouquinho distante, mas também tem a questão do trânsito aqui da cidade. Aqui na frente tem várias feirinhas, tem os murais para tirar foto, mas lá a gente vai ver o que nos espera. Afinal, tem uma vista, é para ter uma vista bonita, hoje está um pouco mais nublado. Vamos ver como que funciona e já vai ter uma taxinha de entrada que a gente vai ver quanto custa para mostrar para vocês. Aqui tem um parque nacional que se chama El Boquerón, foi fundado em 2008 e é justamente um parque para preservar essa área aqui do topo do vulcão que a gente vai visitar, a cratera dele. Graças. Pagamos $2 por pessoa de entrada, para nacionais é $1, mas se não é seu caso, se você não é salvadorenho, são $2. Estudantes também não pagam, mas acredito que só vale para nacionais. Logo ali na entrada tinha uma casinha com algumas explicações sobre a fauna e a flora que a gente pode encontrar aqui dentro do parque e sobre o vulcão, pra gente entender um pouquinho melhor sobre ele antes mesmo da gente começar a trilha. E aí a gente consegue entender que ele é um estratovulcão, ou seja, é um vulcão que tem esse formato cônico tradicional que a gente conhece e que é formado por várias camadas de diferentes sedimentos, seja resto de lava, cinzas, enfim. Não sou muito boa nessa parte de geologia, mas esse é o formato dele. E são 2 crateras que tem. Tem El Boquerón, que é essa que a gente vai visitar hoje, e tem o Picacho, que ela é um pouquinho assim mais do lado. Diferente do Picacho que a gente viu lá em Tegucigalpa. É, outro Picacho. Os historiadores acreditam que, na verdade, esse vulcão tinha 1000 metros a mais do que ele tem hoje. Agora a gente tá a uns 1800, 1900 metros de altitude. O fôlego pega bastante para subir. Mas, enfim, eles acreditam que tinha esses 1000 metros a mais pelo formato dele e que, durante os 60 mil anos de existência desse vulcão, ele foi perdendo essa pontinha dele e baixou esses 1000 metros. Inclusive, a última erupção aconteceu em 1917 e devastou várias cidades aqui da região, inclusive o próprio vulcão sofreu, porque tinha uma lagoa ali no meio, essa lagoa evaporou e resultou ali numa mini cratera que tem no meio, que é El Boqueroncito, acho que é. El Boqueroncito. Isso. Vamos ver se a gente consegue ver, porque tá fechando o tempo. Por favor, espero que sim. Mas é uma das grandes atrações, porque parece um ninhozinho assim de ovo que tem ali no meio. Então o que foi fazendo com que esse vulcão diminuísse de tamanho, além das erupções, foi também muitos terremotos que aconteceram nessa região, conforme ia balançando e ia tendo deslizamentos, e deslizamento foi mais recente. Em 1982 teve um que morreu 500 pessoas aqui numa cidade bem próxima, no caso não foi em São Salvador, não lembro o nome da cidade, mais de 100 anos que não teve a erupção em si, mas está sempre em olhares assim do pessoal para ver se não acontece alguma coisa, e as cidades aqui ao redor ficam preocupadas. Mas para transformar um caos em turismo, eles fizeram o parque aqui, acho que já está um pouco mais seguro, pelo menos imaginamos. Acredito que sim, já faz um tempinho aí que não tem mais terremoto e erupção, tanto que nesse parque é possível inclusive acampar, a gente viu que tem uma área de camping, então o pessoal vem aqui para curtir talvez no final de semana, hoje é um dia de semana, então tá um pouquinho mais calmo até, mas é bem bonito, bem preservado, o pessoal tava fazendo jardinagem, a gente viu, bastante flor, bem cuidado. Agora vamos voltar a subir.
Chegamos no que é talvez o principal mirador aqui da cratera, que é o mirador de cristal. Ui! Nossa, dá pra ver agora a boca do vulcão. Ai, meu Deus do céu. Dá uma agonia, né? Vai primeiro. Ah, você tá me botando na berlinda. Não, é porque é mais bonita a vista. Nossa. Olha lá a boquerancita. Pequenininha. Nossa, é muito alto. São 550 metros de profundidade. É bem alta. Tem até um coração lá no centro, né? Você que fez pra mim? É, tá vendo? Eu queria fazer essa homenagem, não tinha percebido. E por ser tão linda essa homenagem, o pessoal que tá assistindo já merece se inscrever no canal, né? Por favor, vocês precisam, inclusive. O Vitor veio aqui e fez isso, esse coração pra mim e pra vocês. É, amigos, a vista é muito linda. Mas talvez o melhor horário seja na parte da manhã, né? Abriu um solzinho, a gente pensou, nossa, agora vai ficar melhor, né? Vai iluminar mais. Só que como tá mais tarde, o sol tá se pondo naquele sentido. E os mirantes são todos aqui. Então, de manhã deve ser melhor, porque aí pega o sol de frente pra tirar as fotos e ilumina melhor pra gente poder ver o formatozinho que tem lá no meio. Até olho nu a gente consegue ver bem, mas pra câmera não capta tanto, né? Ao menos, não sei se vocês conseguiram ter uma boa visão aí. Acho que deu, né? Eu acho que deu. Comentem aí se ficou bom, se vocês gostaram. Até porque se vocês acharam que não ficou bom, que dá pra melhorar, eu aconselho vocês a virem ver. Boa. E aqui estamos, ó. Eu nem olho muito pra baixo, tá? Sem medo de cair. Aqui na frente tem uma lojinha de artesanatos também, souvenirs em geral. E olha que interessante, tem alguns com a cara do presidente, Nayib Bukele. Várias opções, vários tipos, que eles gostam bastante, né, do presidente. A aprovação, pelo menos atualmente, dele tá lá em cima. E tem também cafezinho, porque eles são ótimos produtores de café, tanto de café quanto de cacau. E ó, cafezinho em grão, top pra levar pra casa. Tem ele moído também. E tem um café de maíz, de milho. Café de milho com canela. E esse aqui é uma farinha de milho com semente de castanha de caju, que eles devem fazer alguma bebida. Não sei que bebida é essa. Diferenciado. Aqui tem então o primeiro mirante, tem painel para tirar foto, as artes que a gente mostrou, e aí segue caminho porque tem mais mirantes aí na cratera, na boca da cratera do vulcão. Dá pra ver a cratera aqui também, tem uma vista menor da craterinha lá no meio. O caminho da ida não é o mesmo da volta. Você pode dar a volta, né, no parque, mas aí a gente volta na mesma portaria, né? Não sabia, achei que a gente ia voltar no mesmo caminho. Se soubesse, teria tirado mais fotos, porque tinha uma ponte, uma escada lá bem bonita. Mas de boa. Aqui já é para ter uma cafeteria na frente. Bem rápido, tá? Passei assim para incluir de 2, 3 horas no máximo, para você curtir e aproveitar o lugar. Acho que é legal até trazer um lanche, uma bebidinha, um suco, alguma coisa, e dá pra sentar, ficar curtindo a vista. E tem uma cafeteria e esse é o último mirante. Tem pra gente ver. Essa cratera aqui, toda, ela tem 1,5 km de diâmetro, toda ela, então ela é bem grande mesmo. Vamos nos despedindo do Boqueirão. E aí, o que achou? Valeu? Ah, achei mais simples do que eu imaginava, achei que teria mais atrativos, mais movimento, até que a vista fosse um pouco mais nítida. É bonito. Talvez a gente errou no dia, talvez, né? Lembra o buraco das Araras, que a gente foi lá no Mato Grosso do Sul? Vai e vem aqui no canal, eu cito o buraco das Araras, que é um lugar bem diferente. Foi marcante, né? É um buracão assim, só que a diferença é que aqui tem muita vegetação, lá já não tanto, né? Bem legal, vale a vinda. Para as minhas considerações finais, eu digo que é muito bem preservado, principalmente por causa do preço. Nacionais pagam $1, estrangeiros pagam $2. É um parque nacional, deve ter auxílio do governo, obviamente, mas assim, tá tudo muito bem cuidado aqui. Não sei se é novo, foi feita uma revitalização, alguma coisa assim, mas para um local que é público, tá muito bom. Muito bem. Eu acredito que essa intervenção aí para receber turistas esteja sendo feito meio que geral, porque a gente viu lá na praça, tudo bem cuidado, tudo pintadinho, tudo novo. Até porque, imagina, foi em 2022, 2023 que aconteceu a grande mudança, só que até eles começarem a olhar para o país mais voltado ao turismo, eles tinham outras questões para resolver. Então agora talvez esteja tendo essas melhorias para os estrangeiros, para os turistas, até os nacionais, né? Mas para o turismo em si, e aí talvez a gente teve esse privilégio de estar aqui nesse momento importante nesse sentido. Pode ser uma suposição nossa, mas talvez faça sentido, né? Porque eles ficaram muito tempo lutando nesse combate contra as gangues e tal, então não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. O governo, o presidente, todo mundo tem que focar em
partes e coisas específicas para fazer no seu mandato. E talvez agora, nesse segundo mandato dele, a parte do turismo seja um dos focos. Bom, vamos descendo agora. Fecha às 5 e agora são 2 para 5. Então conseguimos ser pontuais. Não sabemos como vamos voltar, porque a gente não sabia que... Tem até táxi. A gente não sabia como que horas fechava. Achei que ia ser mais movimentado. E talvez dê para pedir Uber, não sei se eles sobem até aqui, né? A gente veio de Uber, mas a gente sabia que tinha uma outra opção, que era vir de ônibus. Pegava o ônibus até Santa Tecla, e em Santa Tecla tem um ônibus que é a rota 103, que faz essa subida até bem próximo aqui à entrada. Não é exatamente na entrada, mas é bem próximo. Eu não sei se ainda tem esse ônibus, se ainda tá rolando. O rapaz ali falou que já não tem nesse horário, mas o Uber falou que tinha até às 7. Aí não sei se ele falou pra gente pegar táxi ou... Enfim, vamos ver agora o que a gente vai fazer. Mas antes, dá uma olhadinha aqui nos artesanatos. Tem várias lojinhas aqui na frente. Vamos ver se eu acho um dedal, que a gente ainda não achou aqui. Amigos, estamos no meio do nada, caminhando aqui, nenhuma alma viva. Bom que ainda tá de dia. Paramos aqui numa esquina. Falaram que daqui passa algumas picapes, custa 50 centavos de dólar, o táxi tá cobrando 20 dólares. Nós e os cachorrinhos aqui esperando. A gente tentou pedir Uber, aceitou até, só que tá demorando 20 minutos pra subir. Então... E eram Ubers não bem avaliados. E aí a gente tá meio receoso. A gente tem sempre um cuidado, né? Quando um país que a gente não conhece, se é um Uber que já tá um tempo aí nativa, que tem uma boa avaliação, porque, enfim, nunca se sabe, né? Todo cuidado é pouco sempre. Por mais que seja em São Salvador, em El Salvador, que é super seguro. Qualquer lugar. Esse aí não dá pra bobear, não. E aí, vamos esperar pra ver se tem uma picape. Porque picape não precisa ter avaliação, né? Essa a gente vai sem problema. Conseguimos pegar o táxi, por fim saiu de 20 por 10 dólares. Conseguimos descer aqui justamente no próximo ponto que a gente ainda queria vir antes do sol se pôr, que é nada mais, nada menos do que o parque temático, uma praça temática do Principito, mais conhecido como Pequeno Príncipe. Aqui tem um parque, na verdade uma praça, eles chamam de parque, né? Mas que tem várias esculturas, analogias, enfim, referências ao livro, esse livro que é, enfim, mundialmente conhecido. Se vocês não leram ainda, tem que ler, coloquem aí na sua lista de próximos livros, porque realmente é bem legal. E agora a gente vai caminhar por aqui e começar a ver algumas coisinhas para mostrar para vocês. E vocês podem estar se perguntando, o que o Pequeno Príncipe tem a ver com El Salvador para ter aqui em San Salvador, na verdade em Santa Tecla, que é a cidade próxima, uma praça do Pequeno Príncipe? Acontece que Antoine de Saint-Exupéry, que foi o escritor desse livro renomado, lançado no dia 6 de abril de 1943, foi casado com uma salvadorenha, com Consuelo Sandoval, antes, né, obviamente, do livro ser lançado e antes do seu desaparecimento, que foi um ano depois do lançamento do livro, em 1944, e depois, em 1946, o livro foi lançado na França e dobrado, triplicado, multiplicado em vários idiomas, aí lançado no mundo todo, inclusive em português, que foi o idioma que nós lemos. Vocês leram? Se não leram ainda, vão ler, porque vale muito a pena. E aí tem aqui várias referências a decorrer da praça. Aqui a gente tem o elefante, é um elefante ou é um chapéu? E aí tem a cobra ali junto, bem legal mesmo. Existem algumas teorias que o autor usou várias histórias, várias coisas da vida dele para criar esse livro. É um livro muito lúdico, então tem algumas coisas no ar que ficam. Uma delas é que, além de ser escritor, ele era aviador. E o livro começa aí com um acidente aéreo. Inclusive dizem que ele se inspirou num acidente que ele teve aí no deserto do Saara. E aí ele se inspirou para escrever o livro. E tem uma outra parte que inspirou muito, que dizem que a rosa, aquela que precisa ser extremamente apreciada, essa era Consuelo, a esposa dele. Tanto que aqui tem uma estátua de bronze da rosa com essa mulher saindo, que é muito parecida com a Consuelo, o rosto dela. Acredito que seja referente a isso, a Consuelo ser a rosa do livro. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Tá aí, uma referência, se não a principal, né? Eu acho que é a principal aqui dessa praça toda. Muito lindo ver ele ali centralizado, mas a rosa chama atenção mesmo. Ela é diferente, ela é diferenciada. É diferente, não é só, eles podiam colocar só a rosa, mas não, eles fizeram questão de colocar a mulher saindo dela e a referência toda completa, né? O porquê justamente aqui em El Salvador tem essa praça do Pequeno Príncipe. É uma pena que agora a gente já chegou bem no final da tarde e tá nublado também, senão a gente conseguiria ver uma outra referência, uma outra referência, que é ele olhando
olhando naquela direção justamente para o vulcão, porque também no livro tem 2 vulcões, um ativo e um inativo, e ele está olhando aqui exatamente no que a gente estava anteriormente, ou não? É de lá, né, que a gente veio. Isso, olha aí. Aí, ó. Ah, não podemos deixar de mostrar ela também. A grande sábia conselheira que disse: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A raposa tá começando a iluminar aqui a praça também. É legal que pra noite a gente consegue ver. Diferente essa raposa, né? Tá meio... Parece um Pokémon, parece o Eevee, mas tá aí, ó, referências. A gente tá só procurando um avião agora que a gente não encontrou. Eu acho que ele tá pra lá. Ali tem um playground que dá pra criançada brincar. Aqui os asteroides, cometas, não me lembro muito bem. Mas eles representam. Tá ler de novo, hein? Tá na hora de ler. Faz muito, acho que foi uns 10 anos que eu li. Olha que bonito agora iluminado pra vocês verem. Vamos em busca do avião. Ah, não. E ela vai. E ela foi. E aí, galera, procuramos por toda parte, mas não achamos o avião. Acho que ele saiu voando por aí, porque no princípio ficou e o avião foi. Mas bem legal, e de noite dá uma mudada, fica um ambiente um pouquinho diferente, mas muito bonito também. Bem legal pra curtir, tá bem fresquinho. Aqui no chão tem várias estrelas. Eu imaginei que acenderia ou que fosse uma fonte. Eu acho que é uma fonte. Mas Aqueles agora não tá escoamentos funcionando. d'água. Ainda bem, né, que não tá funcionando, senão Que bom, tomara que ela não volte a funcionar do nada. Bom, pegamos aqui um ceviche, que é um ceviche com nachos, tem pepino, tem cebola, tomate. Vamos ver, a gente pagou $4, aí eles colocam vários molhos ali. Serviço completo. E aí, é bom? É bem camarão de ceviche, bem curtidinho no limão. Saladinha bem gostosa, bastante molho. E essa tortilha é bem boa. Tô com fome, então para não gostar é muito difícil. Vou pegar um nacho também. Camarãozinho, nacho, tem que pegar tudo, tem que pegar o combão. Tô meio desastrado. Bom, hein? Aprovado o ceviche. Ó, que diferente aqui, um churros espanhol, diferente do espanhol do Brasil, mas esse aqui é bem grande, ele corta um pouco, aí coloca os incrementos, doce de leite, chocolate. Coberturas. Custa $2. Bora provar mais um pouco. Tava bom o ceviche, hein? Nossa, uma delícia. Ficou picantezinho, mas você não queria o picante, tava uma então. delícia. Muito bom. Gracias. Muitas gracias. Olha que bonito. Top. É uma massa, parece mais fofinha do que a massa de churros que a gente come no Brasil, que ela é mais paçocadinha Vou ajudar assim. você aqui. Obrigada. Bora lá. Tá bem fofinha. Só que tá fria. Bom? Me babei toda, né? Tá sujo aqui. Muito rico. Sabe o que me lembrou? O bolinho de chuva da avó. Sabe aquele que só faz quando tá chovendo mesmo? Massinha muito boa. Bem gostoso. Tchau, vou comer. Con luces, ahí están los restaurantes. Pegamos um Uber e viemos conhecer a Zona Rosa. A gente pretendia comer aqui, mas agora estamos até de barriguinha cheia. Eu acho que isso significa que a gente deveria tomar uma cerveja, então a gente vai caminhar. Vamos admitir que a gente tava achando que era bem mais tranquilo pra caminhar, mas não é tão de pedestres assim. É tranquilo no sentido, tipo, Zona Rosa, uma rua só de bares, algo nesse sentido, mas é meio que um centro comercial também, é bem grande.
maior do que a gente imaginava, então é bem espaçado de um lugar pro outro. E não tem um ponto de referência principal, pelo menos que a gente tá vendo. Vamos ver se a gente acha uma ruazinha movimentada. Tem vários tipos de restaurante, tem fast food, tem o Mac aqui na nossa frente, a gente passou por outros. Tem um outro restaurante ali que não tem nem o nome na frente, ou seja, é um restaurante muito chique. Agora diretamente do nosso quarto, o Airbnb que nós ficamos por esses dias. Ontem nós caminhamos um pouco por lá, ficamos bem cansados e falamos, vamos pra casa descansar, já deu por hoje. Mas foi bem legal, a gente curtiu bastante o dia e chegou a hora da gente se despedir aí de São Salvador, mas não de El Salvador. As nossas coisas já estão prontas, as mochilas já preparadas para fazermos o check-out e seguirmos para um outro destino ainda nesse país maravilhoso. A gente confessa que se pudesse ficaria um pouco mais ainda aqui em São Salvador, que a cidade é muito boa. Faltou mostrar coisas aqui para vocês ainda, mas faz parte, é um motivo para voltarmos futuramente, quem sabe, né? E agora vamos indo para a estação de ônibus, pegar um ônibus para o próximo destino. Esperamos que vocês tenham gostado dessa cidade tanto quanto a gente, porque a gente gostou bastante, como o Vitor falou, dava para ter ficado mais sim. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê no próximo destino. Tchau, tchau.